Nosso Deus, muito obrigado pelo cuidado, pelo amor, pela companhia constante e sempre perfeita, cumprindo essas promessas que o Senhor sempre nos deu e agradecidos de que logo aqui no final da história dessa terra podemos ter esperança quando em volta tem escuridão, tem ameaças e tem mais trevas ainda por vir. É a luz do céu que realmente nos dá esperança e nos fortalece para sermos corajosos e lutar por aqueles pelos quais o Senhor morreu. Nos ajude, mais uma vez, nesse sábado, na meditação e no compromisso de lembrarmos o nosso propósito e a importância desse propósito para a luta pela justiça, para a luta pela salvação das pessoas e daqueles que o Senhor veio salvar. Eu agradeço e peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. A gente vai estar estudando hoje uma continuação de um estudo que a gente fez não lembro quanto, mas umas 2 semanas atrás, eu acho, talvez 3. Então, o que a gente vai fazer um resumo, um resumo rapidinho, espero, sobre mais ou menos o que a gente falou. Nessa primeira vez, a gente decidiu passar bastante tempo lidando com as nossas próprias convicções, ideias com relação a versos e passagens que a gente conhece há muito tempo. E eu achei que foi super importante essa interação, porque a gente consegue colocar em perspectiva a forma que a gente vê muita coisa e tentar ver se ela encaixa com a nossa visão profética também. Enfim, sermos honestos com os versos e tentar entender o que eles estão nos querendo dizer. Só que antes de começar, né, não quero testar ninguém aqui, mas eu gostaria de, talvez alguém, em poucas palavras, me fale mais ou menos o que a gente falou, qual foi a discussão que a gente teve, de que temas estávamos tratando. Será que uma das pessoas com quem eu mais falei aquele dia foi com o Daniel? Será que o Daniel pode falar rapidinho o que ele lembra daquele dia? Ou daquele que a gente falou? Ô Pedro, você estava falando de Adão e Eva, e eu acho que você tinha perguntado qual foi o primeiro ato sexista da Bíblia. Ok, sim, é uma essa foi... explicação bem vaga, eu sei, mas assim, foi mais ou menos por aí que começou. Não, ela diz muito, porque acho que essa foi enfim, a maioria do tempo a gente passou tentando ver se o primeiro ato sexista, né, um ato feito baseado no viés sexista, foi feito quando e por quê, né? Então, os dois principais, quem lembra quais foram? Que não seja a Gabriela. As 2 opções principais que a gente discutiu. Tá. Qual opção? Como assim? Você pode repetir a pergunta? Sim, a gente basicamente encontrou 2 possibilidades. Eu acho que tem mais, mas a gente passou mais tempo em 2, tentando ver qual delas era realmente a primeira ação sexista feita e baseada por conta do viés sexista. Eram duas opções. Entendi. 2 opções sexistas baseadas no viés sexista, né? Eu no final falei que uma não era e que seria a outra,
mas a gente passou um tempo bom falando sobre isso. Entendi. Será que você lembra? Eu acho que é o ponto em que a gente vai para Gênesis e aí Adão culpa Eva por ele ter comido a maçã, né? Ele diz: Sim. a mulher que o Senhor me deu me fez comer a maçã. Isso. Não sei se é isso. Essa é uma das opções. Você lembra se esse é o primeiro ato sexista? O primeiro ato sexista não foi esse. Ok. O primeiro ato sexista mesmo, que é o correto, não foi o de Adão, que a gente viu. Ok. E qual que era? Era... Lameque. Deixa eu lembrar. Alguém falou Lameque. Renilde. Bom, Renilde. Isso mesmo. Já a Rose falou o qual não era. Agora você nos fale qual que era. A gente chegou à conclusão, eu falei para ajudar também, tá, Rose? Lameque, né? Porque, como a gente viu no estudo, que Lameque atreveu, né? Ele passou por cima, né? Por querer poder também, né? Acho que está dando umas interferências. Pela visão de poder também, né? Então, ele cometeu o primeiro ato sexista quando ele tomou, né, o que seria a sua esposa e também tomou a uma segunda esposa. Isso. Perfeito, perfeito. Até aqui alguém tem uma pergunta com relação a isso? Ou seja, Lameque é a primeira pessoa registrada na Bíblia, né? Deus quis deixar isso ali, capítulo 4 da Bíblia, para que se soubesse quando começou a poligamia. Só que essa é a parte mais superficial que dá para ver do verso. Tá, aqui começou a poligamia. Mas também começaram outras coisas ali. Aqui fala que um dos filhos de Lameque, com uma das esposas, é o homem que foi o grande mestre de toda a obra de ferro e metais, enfim, não lembro quais metais. E o outro foi o primeiro em criar muitos instrumentos musicais, enfim. Já Caim também é registrado versos antes como sendo o primeiro, ele foi o fundador da primeira cidade. Então, tem muita coisa começando aqui. Então, a Bíblia está registrando coisas que aconteceram pela primeira vez. Primeira cidade, primeiro tal coisa, primeiro outro. E o primeiro em praticar poligamia. De forma superficial é isso. A primeira vez que tal coisa aconteceu. Só que com nossos óculos proféticos, entendendo o papel de gênero na Bíblia, no final dos tempos, no ômega, quando a gente vai para o alfa, a gente compreende de onde essas coisas estão vindo, de onde elas começaram, qual era tentar, né? A gente não viveu lá, mas a gente consegue pelo nosso treinamento nesses últimos 3 anos com relação ao sexismo, a gente consegue, e vamos falar mais sobre isso, espero que vocês falem mais sobre isso, onde estão as motivações por trás de uma pessoa, obviamente era uma coisa nova, pela primeira vez, tomar 2 seres humanos para si, tá? Só que antes de lidarmos mais com as motivações e outras coisas que vamos falar, eu gostaria de saber se até aqui alguém tem uma pergunta com relação a isso, ou dúvida, questionamento, enfim. Ok. Gabriel está com a mão levantada. Acabo de lembrar que o Alfredo também tinha a mão levantada. Então, Alfredo, se ainda vai falar aquilo, pode falar também.
Gabriel. Oi, Pedro, bom dia. Deixa eu perguntar uma coisa. Quando você faz ato sexista, você se refere a algo ativo, né? Porque uma coisa que me chama a atenção é que a omissão, né? Omissão de menção de mulheres, desde logo do início, né? Não sei se isso seria uma falha de Moisés, né, de registrar, mas também creio que, de certa maneira, reflete a realidade daquele tempo, né? E o simples fato que não se ouve das mulheres, né, esse tempo todo, até Lameque, né, de por nome, né? A gente sabe que tem filhas, irmãs e tal, mas sem maiores detalhes. Sim, sim, sim. Então, tem duas coisas boas para falar dali. Primeiro, a distinção, né? Ato e forma de registro. Ato seria, né? O que realmente uma pessoa fez, o que realmente uma pessoa disse, o que realmente uma pessoa, da forma como uma pessoa agiu com relação a alguma coisa. Essas temos na Bíblia algumas, por exemplo, Caim, a primeira pessoa que matou alguém, e conta a história de como é que ele, talvez não tenha os detalhes, mas diz as motivações, o que ele sentiu, o que ele viu, qual foi a discussão entre Abel e Caim, o espírito de profecia também acrescenta e tal. Mas aí ali temos um assassinato, e não tem como mudar isso. Não tem como dizer que um acréscimo que o escritor colocou, alguma coisa. Não, assassinato houve. Depois, a forma em que foi registrada isso é outra história, e entramos nela. Com o assunto de registro de história, nós temos vários desafios. Deixa eu ver se isso dá para ver aqui. Dá, né? Que esse ponto que eu vou fazer aqui, e vou passar uma cor aqui a mais para ver. Dá para ver? Alguém me confirma? Se dá para ver? Que eu não sei. Dá sim. Veja tão pequeno aqui, tá? Vamos supor que esse aqui é o início da história. Lá, desse lado aqui, seria Moisés, né? Milênios depois. Quando Moisés escreve, já passaram muitas gerações desde que Lameque casou com duas mulheres. A gente não tem como, porque não temos escritor dessa história aqui. Temos o único escritor dessa história aqui já está há milênios, 2 milênios e pouco para frente. Se a gente tivesse um escritor da época daqui, a gente poderia ter uma forma mais clara de quão importante era, pelo menos, preservar o nome das mulheres. Mas não temos uma noção disso. O assunto é que, e a gente vai ir mais para frente, quando o sexismo toma conta do mundo, quando eu falo tomar conta, eu estou me referindo ao capítulo 6, quando diz que os adoradores de Deus também começaram a escolher mulheres entre todas. Isso é uma referência bíblica, de novo, Deus deixando claro, quando o sexismo se fez geral, isso causou o dilúvio, porque logo após o capítulo 6, essa primeira referência, os homens escolheram mulheres entre todas, e por isso Deus disse, não contenderá o meu espírito com a raça humana mais. Tem 120 anos, dilúvio. Então, quando o sexismo se fez geral, dali para frente, essas histórias que aconteceram no início estão sendo contadas por pessoas que são sexistas. Então, a gente não sabe se todos os nomes da primeira filha de Adão e Eva, a primeira mulher nascida, da irmã que, pela razão que for, a gente não está lá e não tem como saber agora, ficou com Caim quando ele fugiu.
e se tornou sua esposa, ou talvez já era sua esposa, a gente não conhece o nome dela. Será que o nome dela era bem conhecido aqui no início da história? É possível. Mas, quando o sexismo se fez geral e simplesmente já não era importante a genealogia e os nomes das mulheres, é possível que isso é um assunto que foi acontecendo aos poucos, progressivo cada vez mais, para o ponto que chegamos em Moisés. Eu tenho quase certeza que o que ele está escrevendo é a história que ele recebeu. A história contada pelos anciãos de muitas gerações, como o mundo começou, quais foram as primeiras famílias, quais foram os primeiros pecados, etc, etc. Então, não só temos a Moisés, milênios depois do sexismo tomado conta, então ele também, obviamente, participa dessa maldição, ele está baixo essa maldição, mas também muitas gerações antes dele, as pessoas que estão contando a história, já eram sexistas. Então, a gente não sabe em que ponto o nome das mulheres deixou de ser conhecido. Então, isso não entra como ato. Eu não chamaria como ato, porque simplesmente o Moisés não escreveu porque não escreveu. Seja porque não sabia ou porque ele era sexista. Mas as pessoas da época, eu quero saber das pessoas da época. Então, é ali onde a Bíblia decide colocar um ato muito muito categórico. Eu acho que o sexismo, obviamente, já vinha acontecendo aos poucos, antes de Lameque casar com duas mulheres, tanto que quando ele casa com duas mulheres, isso demonstra que já a visão das mulheres tinha sido bastante degradada. Então, eu gostaria que entrássemos ali um pouquinho mais. Qual seria a visão que Pedro, pode falar? desculpa, só, assim, eu acho que é apenas esse meu ponto, né, que Uhum. não aconteceu de um dia para outro, né, que esse sexismo registrado, né, acontece. Uhum. A gente pode deduzir, né, a gente tem metodologia para isso, que isso foi um processo, né, e a única coisa que eu vou talvez discordar é que não apenas um ato, sei lá, ativo que conta como abuso. Na semana passada a gente falou sobre o abuso de diversas maneiras, não o abuso emocional, por exemplo, não emocional que chama, que também a negar alguém, né? O afeto, foi falado da lei do gelo, né? Que essa questão de ignorar alguém, né? Isso também é uma forma de abuso, né? Então não é só quando você levanta a mão contra alguém, né? Que isso é um abuso. Entendi. Se você fala nesse caso, quem ignorou alguém aqui, ou seja, porque o que estou querendo dizer é, lendo os versos, quando é a primeira vez que conseguimos encontrar as pessoas daquela época praticando o primeiro ato sexista? Outras coisas, com certeza, começaram a acontecer antes, a gente não estão aqui escritas, mas meu ponto é, quando encontramos escrito algo que nos diga, olha aqui, dá para ver, aqui aconteceu, aqui já dá para ver que o sexismo já era parte da cultura dos filhos de Caim, dessas primeiras pessoas que se rebelaram contra Deus. Alguma coisa teria estado acontecendo antes? Eu acredito que sim, mas aqui é a primeira vez que temos algo bem claro para ver, a primeira de todas. Basicamente é isso, né? Outros tipos de abuso já deveriam ter estado acontecendo para ele chegar ao ponto de casar com duas mulheres. E aqui quero casar ou tomar, quem sabe como que foi isso, mas obviamente ele tomou duas mulheres. Vamos dar uma viradinha rapidinha e eu vou fazer uma pergunta, que eu também quero a participação de vocês, de pessoas diferentes também. Como faço a pergunta?
Será que as mulheres... Estou falando agora uma pergunta para vocês. Será que as mulheres são mais bonitas e mais lindas que os homens? Quem acha isso? Quem tem um comentário sobre isso? Talvez não quem acha isso. Que pensa sobre isso? É a mulher mais bonita, mais linda que o homem? Falando fisicamente. Alguém que queira comentar sobre isso? Oi, eu, Rayane. Rayane, pode falar. Então, o Daniel falou, não acho. Então, eu acho que as mulheres, né, a nossa imagem de mulher, ela está transformada. Então, dá a entender de que elas são mais bonitas porque elas são ultra, entre aspas, reparadas, muito modificadas. Então, elas tratam o cabelo, tratam as unhas, tratam maquiagem, tratam as roupas, tratam... foge muito de como as mulheres eram no Éden, né? Não era assim. Então, a nossa visão de mulher e homem é aquele homem, tipo, aquela visão mais bruta, vamos colocar assim, onde a única coisa que ele faz é, às vezes, né, nem sempre, mas a maioria das vezes, na nossa cultura, né, principalmente, cortar o cabelo e fazer barba. E é só. E as mulheres fazem 1 milhão de outras coisas, naturalmente fazem 1 milhão de outras coisas, e dá aquela visão, uma coisa muito mais clean, muito mais, né, como se elas fossem de fato assim, não são. Eu acho que é mais essa impressão. Ok. A gente vai fazer um ponto com isso depois, mas foi muito bom aí, muito obrigado o que tu apontou. A Cristiane também quer falar. Isso, Pedro. Eu acredito que não. Porque, na verdade, o que é beleza? Qual o significado de beleza? É uma qualidade, é uma propriedade, né? Assim, no dicionário, né? É caráter, virtude, a manifestação de característica do que é belo. Mas, assim, isso é muito relativo. Sim. Porque o que eu posso achar belo, outra pessoa pode não achar tão belo ou belo. E vai mudar e vai variar de acordo com as culturas, os lugares. Então, assim, justamente porque isso já está distorcido. Então, o belo é bem relativo e eu acredito que todas as coisas que Deus criou, ele viu que era bom, e esse bom eu imagino como belo também. Então, homem e mulher são belos. Porém, há coisas agora que estão distorcendo, né, que acabam influenciando nesse belo. Entendi. Perfeito. Acho que a Ray e a Cris tocaram nos dois pontos principais. Mas eu quero também lembrar... alguém que fala aí? Quem era? Renildo. Renildo, pode falar. Então, eu tô ouvindo o comentário das meninas aí, achei interessante. Só que na nossa cultura machista, muitas vezes os homens, eu sempre, assim, sempre quando a gente vê só que homem bonito, que mulher bonita, a gente tem que aprender a ver, como a Cris apontou, o que realmente é a beleza. E na nossa cultura machista, muitas pessoas acham feio você ver uma beleza num homem. Então, muitas vezes, assim, eu acho que a gente tem que aprender, assim como a gente está aprendendo o que é a beleza, e a gente aprender a reconhecer essa beleza de uma forma natural, entendeu? Exatamente. Ok. Muito obrigado por esse comentário. A Ray quer falar de novo, pode falar. Não, é só para fazer uma confirmação desse último comentário, pelo menos aqui do Rio, né? Existe uma forma de expressar esse machismo aí, né, da parte dos homens, que é assim, a mulher, ela é linda, a mulher é bonita, quando ela é bonita ou linda.
O homem não, o homem é pintoso, charmoso. Você não fala que o homem é bonito. O homem não fala que o homem é bonito, o homem não fala que o homem é lindo. Para ele querer dizer que o homem é bonito ou lindo, ele usa outras palavras. Porque, tipo assim, né? Dentro de um contexto homofóbico. Então, confirmando só o que ele disse, é isso mesmo. Uhum. Entendi. Perfeito. O Alfredo também. Obrigado. Eu penso que a beleza não se vê, que ela é interior. A beleza nunca pode ser exterior. Exterior é só aparência. A beleza vem de dentro do coração, da pureza da pessoa e da sinceridade do seu caráter. Amém. Essa é uma definição de beleza, para mim, bíblica, que acredito que cada um de nós concorda também. Agora, eu gostaria de lembrar, e eu acho que eu li especificamente em uma story da Ana Paula, não lembro quanto tempo atrás. Alguém lembra, assim, Ana, era uma story que você tinha colocado, talvez era um post de outra pessoa, não sei, mas o tema era mais ou menos o seguinte, e todos nós, morando nessa terra, conhecemos sobre isso, como as mulheres estão sempre procurando achar, quando estão procurando um homem, elas estão mais afim ou a possibilidade de escolher não tanto baseado em beleza, aparência física, ou se a pessoa tem todos os padrões de beleza os mais aproximados ao que o mundo acha como bonito, mas já os homens, eles literalmente, a nossa cultura eles vão descartar uma grande quantidade de pessoas simplesmente, especificamente falando de mulheres, porque elas não encaixam em alguma coisa, em algum padrão que eles acham que é necessário. Então, tem uma disparidade na forma em que uns estão dispostos a se relacionarem com outros, um deles baseado especialmente na aparência física, já as mulheres, ninguém vai negar que elas também se importam com aparência física, mas num nível muito menor, e começam a olhar, como se diria, qualidades em outros aspectos que também são valiosos. Já os homens é bem difícil. Alguém lembra mais ou menos essa linha de raciocínio assim? Eu lembro. É bem falado que os homens olham a aparência física e as mulheres se apaixonam pela forma em que são tratadas. Pelo menos é assim que é bem falado por aí. Bem falado por aí. Qual que será a verdade por trás de tudo isso? Não, tá? Não. Ana, pode falar. Você lembra mais também. Por favor, você colocou o post. Então, uma coisa que sempre me incomodou muito era sobre como que as pessoas falavam sobre como que o homem ele é mais visual e como a mulher ela é mais no sentido de tipo atos de serviço, sabe? O que as pessoas fazem por mim. Só que assim, isso realmente é verdade atualmente? Eu vou dizer sim. Só que por que é dessa maneira? Entende? Eu não questiono a pessoa chegar para, sei lá, um antropólogo, sei lá, um psicólogo chegar e falar, não, porque as mulheres são mais sentimentos, as mulheres são mais isso, não são tão visuais. Mas eles não têm o senso crítico de perguntar a razão daquilo. E a gente sabe qual é. Os homens, os meninos, na verdade, eles são introduzidos ao mundo da pornografia desde muito cedo. As mulheres, elas são treinadas a serem o mais recatadas o possível, porque é isso que é ensinado para elas. Só que, assim, para quem teve uma educação um pouco diferente, por exemplo, no meu caso, eu acho que a minha educação, por mais que tenha... Eu acho que eu recebi muito dos dois lados. Não estou falando que foi introduzido pornografia para mim, é que meu pai, ele era responsável, por exemplo, pela recriação da minha casa. E a minha mãe era responsável pela educação no sentido de preparar as coisas, ensinar as coisas para a gente. Então,
o lado que a gente tendia a gostar mais era o lado do meu pai. Então, todos os gostos do meu pai, a gente fazia. Então, a minha maneira hoje de enxergar para os homens, quando as pessoas falam, os homens são mais visuais, aí eu falo, olha, eu acho que eu também sou desse jeito. E são as duas coisas, sabe? Para mim, hoje, eu vejo isso, e eu vejo que foi um resultado da educação que eu recebi. Então, quando eu vejo isso, hoje eu falo, estava até conversando com o Daniel essa semana sobre isso, como que é tóxico a gente, sabe, o primeiro atributo que procuramos em alguém é a beleza, e a gente acaba ignorando todo o resto, porque nós fomos educados e temos sido treinados para isso. Então, é tudo uma questão de educação, e é uma educação baseada no sexismo, de você introduzir no menino que um homem de verdade é um homem que tem que pegar várias mulheres, então ele tem que aprender, sabe, a performar durante o ato sexual, e por isso você vai colocar ali para ele assistir pornografia desde que ele é criança, e aí para uma menina você fala assim, não, na verdade você tem que ser uma pessoa pura, entre aspas, né, como, enfim. Então eu vejo que é isso, sabe, é tudo uma questão cultural feiosa. Sim, é uma questão cultural que determina... Quer falar? Pode ficar mais pertinho. Só. É que a gente até estava conversando sobre essa semana, eu e o Pedro, enfim, sobre essa questão, justamente da questão da aparência ser um filtro para os homens escolherem uma parceira, e para as mulheres não é tanto assim, mas a gente entendendo que os nossos cérebros, originalmente, eles funcionam igual, a gente sabe que isso é um caráter cultural muito forte, a gente pensando em quantas artistas, né, lindas, maravilhosas, enfim, Beyoncé e tal, etc., tem maridos que não estão, digamos assim, nesse filtro padrão do mundo, à altura, e ninguém questiona, todo mundo acha isso natural. A gente estava lembrando de que a gente quase não encontra homens, artistas muito bonitos com mulheres que não sejam, assim, né, com uma beleza extremamente padrão. Tem um artista, que eu não sei o nome dele, mas ele fez um filme do Wolverine, enfim, não sou muito ligada nesses nomes e tal, mas ele é um homem super, assim, considerado bonito e tal, ele tem uma esposa que não tem nada a ver com o padrão, não é uma esposa, né, considerada jovem e tal, e a quantidade de críticas que ele recebe e de desconfiança sobre o casamento dele, porque ele é um homem tão bonito, por que ele ia escolher, ia ficar com uma mulher que não serve, né? Que não é aquilo que ele poderia comprar com a beleza dele, né? Enfim, isso é muito forte, eu acho que me causa uma indignação, porque eu entendo que a maioria, quando os homens eles vão escolher, não, enfim, vão se relacionar com mulheres, tanto em amizade, o que for, eles fazem um filtro, eu acho que esse filtro é um filtro nojento, sexista, que uma mulher que não se encaixa no padrão, ela já é eliminada para, né, um dia ter algum relacionamento, enfim. Mesmo que ela seja a pessoa mais incrível, querida, tudo de bom, madura, espiritual, se ela não tiver num padrão, ela já não entra como possibilidade. E a gente, como mulheres, a gente já entendeu que não é assim que as coisas funcionam. Que, ok, um homem pode não ser tão bonito, mas se ele tiver um caráter que nos chama atenção, isso vai falar muito mais alto que qualquer galã de Hollywood, sabe? Eu acho que isso é uma coisa muito forte que os homens têm que desconstruir, porque os filtros, tipo, eu vejo assim, nenhum homem está disposto, praticamente, a ficar com uma mulher que não seja, assim, não seja perto de um padrão, ao menos, sabe? Isso é uma coisa que me indigna, e o sexismo está muito forte aí, tem que ser desconstruído em cada homem. Perfeito. Então, muito obrigado por todos os comentários. Essa parte vai ser essa construção baseada nos comentários de cada um de vocês, porque eu acho que fica claro para todos, homens e mulheres, especialmente se estamos nesse movimento e o treinamento com relação ao sexismo que temos, a gente sabe que é uma coisa extremamente, profundamente e quase impossível de desarraigar do coração dessa sociedade, do coração dessa cultura.
a gente conhece a profundidade disso, a gente sabe que os mecanismos e as dinâmicas de escolher parceiro, de casamento, de padrão de beleza, de forma em que o mundo funciona e enxergamos uns aos outros, está tudo embasado em essa parte aqui, em esses pontos aqui, porque o valor se acha nesse aspecto. Alguém poderia falar, não, mas também um homem, os homens também têm certos padrões que eles têm que atingir, que eles têm que alcançar. Alguém pode entrar por ali e não vamos negar que exista isso. Exista em vários âmbitos da vida humana, no mundo da comunidade LGBT, isso também existe bastante, mas eu quero me concentrar no que a esmagadora maioria de casos nossa sociedade funciona e todos conseguimos visualizar que com relação à aparência da mulher e o valor que ela possui por isso, é basicamente o que determina o resto das coisas. Vai falar mais uma coisa? Uma coisa, só que quando a gente fala isso, né, de que a gente tem que tirar a aparência do lugar onde ela está, na escolha, enfim, né, nos relacionamentos e tal, não tá querendo dizer que a pessoa não tem que se sentir atraída pelo seu parceiro, mas o ponto é onde se fundamenta essa atração. E eu repito, nós como mulheres, né, enfim, a gente conversa sobre isso, a gente, né, tem uma abertura para falar sobre esses temas muito forte, e eu posso dizer que, assim, o que nos atrai é o caráter, onde está fundamentada a sua atração, entendeu? Quando a pessoa tem um caráter, assim, que é diferenciado, ela se torna a pessoa mais linda do mundo, entendeu? Então, até a aparência dela vem as atrativos que podem não ter, mas os homens não são nem dispostos a chegar nesse passo, sabe? Eles têm uma barreira tão forte que o sexismo impõe que eles não conseguem enxergar a beleza que está realmente, né, num caráter, num espírito realmente, a gente entende, né, guiado por Deus e tal, eles não estão nem dispostos a isso que pra gente acaba sendo tão natural, já cria naturalmente uma atração para uma pessoa, pode nem ser tão considerada assim, bonita e tal. Obrigado. Rayane. Lara, esse fundamento que você está falando, ele ainda está atrelado a outro fundamento também sexista, que é extremamente falado no meio das mulheres, né? Que é o fato de que a nossa atração pelo caráter masculino, acima da nossa atração pela beleza masculina, também se agarra no fato de que é difícil achar homens com caráter. É difícil achar homens que não sejam, que não venham nos trair, que não venham mentir. Isso no geral, é claro que, entre aspas, no meio cristão isso é um pouco menos, mas não nas entrelinhas, né? E assim, né? Lá fora, então, quando você entra numa roda de mulheres que não são cristãs, a lista de relatos de relacionamentos mal-sucedidos devido à falha e falta de caráter masculino é muito alta. Então, quando você encontra um cara que talvez não seja tão bonito, mas ele tem um caráter que é o mínimo, não é tratado como mínimo, é tratado como máximo. Então, a nossa intenção, o nosso intento feminino é sempre em busca de um homem que vale a pena, porque é difícil. Enquanto as mulheres são criadas desde o início a terem uma conduta moral admirável, os homens não. As mulheres desde o início são ensinadas a serem corretas, a serem alinhadas, a serem retas. Então não é difícil achar uma mulher que não vai se deixar levar pelo adultério, que não vai mentir, que não vai fazer coisas escondidas, porque ela não foi criada para isso. Isso é cultural totalmente e educação mesmo. Então, os homens já estão acostumados com mulheres que não traem. No geral, gente, é claro que haverão exceções, é óbvio que o mundo está pervertido, a gente está falando no geral que os números ainda têm uma grande discrepância entre os gêneros com relação a essas atitudes. Então, não é difícil para os homens encontrar uma mulher que vale a pena, uma mulher digna, decente e honesta. Não é difícil. Agora, a mulher mais linda vai entrar como requisito, porque o caráter meio que subentende que ela já tem, porque ela é mulher. Isso mesmo aí. Muito obrigado, Rai. Daniel? Ei, tudo bom? Gente, eu só queria passar um pouco da perspectiva do mundo gay, pelo menos que eu conheço. Sim. Travou? Travou um pouquinho aqui, Daniel. Amigos meus. Mas isso acontece na palestra da Tessa, quando ela fala dessa questão de que a pessoa que exerce a função de passivo no relacionamento gay, ela é inferiorizada. Isso acontece muito no mundo gay. É assim, eu estar sentado com rodas de amigos e a pessoa virar e falar assim, olha ali aquele menino. Aí a pessoa vira e fala, aquela ali é muito passiva. Tipo assim,
Se a pessoa tem se a pessoa tem a função de ser passiva no ato sexual, ela é inferiorizada. Isso acontece, mas muito. O sexismo na comunidade LGBT é gigante. De inferiorizar a pessoa pela função que ela tem no ato sexual, pelo jeito que ela fala, pelo jeito que ela anda. São pessoas que são afeminadas e querem homens que não sejam afeminados, como se fosse um hétero gay. Então, assim, isso é uma realidade muito grande na comunidade LGBT também, só queria compartilhar isso um pouco. Muito obrigado aí. Enfim, a lembrança de como o sexismo, ele estrutura tudo na nossa sociedade. E podemos vê-lo sempre e em tudo. O problema é pensar de onde veio, que a gente vai falar agora. Gabriel. Talvez uma pequena observação sobre esses últimos comentários, quando se fala das mulheres e dos homens. Eu entendo que está sendo feita referência a uma ideia de gênero, não? E não tanto de uma diferença sexual, não? Porque a gente entende que o sexo é uma questão biológica e o gênero é um resultado da sociedade, né? As expectativas que se coloca de como um determinado sexo tem que se comportar e seu gênero. Então, talvez não sei se deu para entender, mas seria a minha observação. Perfeito, muito obrigado. É bom sempre lembrar essa parte, a gente está sabendo onde estamos falando. Vamos entrar rapidinho aqui no seguinte, bem rápido. Nessa conversa toda, nesses comentários todos, a gente, temos falado muito sobre isso, mas sempre é bom refrescar constantemente isto, como fizemos agora na nossa conversa. A gente sabe que o tema que estamos tratando, cada um de vocês que falou agora, e todos que estão ouvindo, e os que ouçam pela internet, cada um de vocês sabe que não tem característica mais espalhada, mais visível para quem quiser ver, do que a estruturação sexista da nossa cultura e como isso funciona e como isso determina praticamente tudo, certo? A gente sabe disso. Mas da onde veio algo tão profundo? Primeiro, porque reconhecemos os grandes males do tema que estamos falando, do quanto dano isto causa constantemente em todos os pequenos níveis, seja criança, seja já adolescente ou adulto, sejas hétero ou da comunidade LGBT, em todos os âmbitos. Se quisermos falar de crimes menores, médios, os piores, a sociedade toda, tanto nas coisas que são lícitas como as ilícitas, o sexismo, ele é a característica suprema em tudo, com relação ao poder de determinar as coisas e de mostrar a sua forma. É muito visível. Então, a discussão que nós sempre temos falado, e é a nossa forma de enxergar as coisas, é algo único que possuímos, é único. Estou falando único na história da Terra, único em toda a comunidade religiosa, único em todo grupo que acredite e que viva e lute pelo feminismo radical. Esse movimento é o único que consegue e diz: essa aqui é a razão pela qual hoje a estruturação da nossa cultura sexista vem. Porque as outras retóricas, uma seria, é simplesmente biológico, é simplesmente milhares e milhares e milhares de anos de pequenas mudanças evolutivas e hoje somos o que somos. Não tem como isso ser mudado. Assim foi como foi construído, numa visão evolucionista. Na visão criacionista, que é a certa e que tem a resposta, a comunidade criacionista, no nível global, entende que
a estruturação sexista existe porque Deus a determinou e porque foi a sua vontade. Os abusos do mundo sexista já são de Satanás, mas quem deu início a uma separação sexista foi Deus. Ele colocou o homem acima, ele colocou a mulher abaixo. Nós também se conhecemos essa grande mentira. Eu quero que vocês vão comigo para o verso... Talvez eu vou abrir... Não, eu vou ler aqui. Não vou compartilhar a tela. Estou em Gênesis 4 e vou ler de novo. A gente já leu no anterior, a gente já está se aproximando a fechar, mas eu quero fazer umas considerações a mais e lermos uma citação que ainda não li. Mas lembremos aqui da primeira vez que escrito está na Bíblia, que dá para ver que houve uma decisão tomada baseada no viés sexista e demonstra o tipo de sociedade que estava se construindo na família de Caim. Temos, vou colocar de Adão e Eva, temos uma separação, temos Caim, não conhecemos a sua esposa, mas se sobreentende que ele foi com alguém, alguma irmã. Temos a Sete, porque ele foi Também não conhecemos sua esposa. o terceiro filho, que não conhecemos a esposa em nenhuma das seguintes. A Bíblia, Gênesis 5, vai falar das gerações de Sete, são vários. Vai estar aí Enoque, que foi trasladado para o céu, e está Caim. A geração de Caim vai ser levada até a 7ª geração. A de Adão vai ser levada mais para frente. A Bíblia só se importa com nos dizer até Lameque, né? Perdão, sim. Lameque, vou colocar o L. Temos 6 gerações, de Caim até Lameque. Caim, não conhecemos a esposa, não conhecemos a esposa das 4 seguintes gerações de Caim. De 7 também não, mas nos focando em Gênesis 4. Quando chegamos em Lameque, o que acontece? Acontece o seguinte: e tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado, e o nome de seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá, a outra esposa, também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. Então, a gente já tinha falado sobre isso. Cada um dos irmãos, filhos de Lameque, eles são reconhecidos e lembrados por alguma coisa que eles fizeram, que eles conseguiram, alguma coisa que os fez diferentes dos outros. E Zilá teve uma filha, que era a irmã de Tubal-Caim. E diz, e a irmã de Tubal-Caim foi Noema, ou Noemá. Então, quando Lameque entra na história, ele entra na história e é escrita a história para nos lembrar que aqui o sexismo deixou uma pegada claríssima, porque ele toma 2 mulheres, teve 3 filhos e uma filha. 3 filhos, você nos lembra do que eles fizeram, o que eles conseguiram, e a 4ª filha. E é inevitável esperar que te falem também sobre a filha, porque se os dos 3 filhos você contou a história deles e o que eles conseguiram fazer, é normal que você conte a história da filha também. Porque senão, para que falou da filha? Poderia ter deixado ela fora, assim como deixou o resto das mulheres fora. Mas não, ela é nomeada só pelo fato de que o nome dela significa bela, aprazível, agradável. Então, nos primórdios da história dessa terra, o que os homens fizeram e conseguiram com as suas mãos, com habilidades que Deus deu à humanidade,
eles são lembrados por isso. Mas já na 6ª geração depois de Caim, a única coisa que faz a Noemá, filha de Lameque, ser especial é porque ela era agradável, aprazível e bela. Então, não é surpresa que daqui para frente seja claro e seja óbvio que a sociedade vai estar construída acima disso. Você, homem, você é importante por certas coisas que não são ruins em si mesmas. São coisas que Deus deu para a raça humana toda. A capacidade de criar, de fazer, de construir, de ter propósitos. Mas já na 6ª geração do mundo, você está determinando o futuro de uma pessoa, a imagem de Deus, por conta da aparência física, a bela, a aprazível e agradável, por conta do caráter. Vocês falaram muito de caráter, e não só de beleza. Quanto é o caráter da mulher o que importa, e por isso ela deve se guardar. Além disso, ser linda. Tudo isso está contido no nome de Noemá. Ela preservar o seu caráter. Por quê? Porque ele era agradável. O que significa ser agradável? Como a Cris estava falando, bom, isso pode ser relativo. Agradável porque é agradável aos que estão ao redor, homens. Então, é um comportamento determinado. E bela por conta de quê? Bom, por conta de qual que seja o padrão que era naquela época, que não conhecemos. Mas ali para frente, isso vai determinar a história da Terra. Não vamos ler, mas Gênesis 6 deixa claro que quando os filhos de Deus, que ainda o adoravam, decidiram praticar essa escolha de mulheres dentre todas, como os filhos de Caim, a humanidade ficou pronta e em 120 anos estava já decidido, e em 120 anos a humanidade toda tinha que ser destruída. Pensem na capacidade de degradação que o sexismo tem. Vamos fechar com uma citação aqui, que a gente, em algum momento, alguns de vocês já talvez leram, e quero fazer uma rápida reflexão sobre essa e a gente fecha. Veja só. É um parágrafo curtinho aqui, que foi escrito por um autor em um livro diferente, mas vocês lembram do livro O Gênero em Nossos Cérebros? A autora, que fez um trabalho maravilhoso, ela no início do livro, ela coloca essa citação aqui, que diz assim: poucas tragédias podem ser maiores que a atrofia da vida. Poucas injustiças mais profundas do que ser privado de trabalhar ou de ter esperanças, ou até de ter esperanças, por um limite imposto de fora, falsamente identificado como interno. Seria bem legal, tivéssemos mais tempo, quebrar um pouco mais esse parágrafo aqui. Ele tem uma repetição, uma ampliação bem legal, onde diz que a tragédia, mais para frente, é uma injustiça, e a tragédia é a atrofia da vida. A atrofia, vocês lembram, é quando, por exemplo, um membro do corpo não cresceu quanto podia e ficou atrofiado. Sim? É interessante ver isso, né, quando essa criança, essa menina é nomeada. Porque é um limite imposto. Você tá aí para ser bonita, para ser aprazível. É para isso que você nasceu, né? Tipo, você nasceu mulher, então isso está dentro de você. O máximo que você tem a dar ao mundo é a sua beleza, a sua, né? Seu charme, sua bondade, enfim. Então, esse é o limite que já é imposto quando a criança nasce. Ver o quanto isso é fundamental na história da Terra. Né? Há quanto tempo faz isso e continua se seguindo até hoje? Isso. Então, temos essa tragédia, que é a atrofia, e a ampliação seria essa injustiça, que é o ser privado, em inglês, é de lutar, ou até de ter a esperança de lutar, até ter a esperança de conseguir algo, de crescer. Então, essa citação está falando dos limites que são impostos, de coisas que estão ali que te impedem atingir teu máximo potencial. Mas a parte triste, e por causa disso é uma tragédia,
E também é uma injustiça. A tragédia é que não vai dar para crescer quanto você foi criado para crescer. E a injustiça é que não vai dar para crescer o quanto você podia por conta de um limite que está sendo imposto de fora. De fora significa o que está na tua volta, a estrutura social, a cultura, a mentalidade de outros. Esse é o limite que está imposto de fora. Porque você nasceu para isso, te é dito. Porque você nem tem que ser falado, você é treinada para se comportar de certa forma ou para viver de certa forma. Por um limite falsamente identificado como interno. O que eu gosto dessa citação aqui é que a autora que pega essa citação, ela a usa para falar sobre o aspecto biológico, no sentido de o limite falsamente identificado dentro é que o cérebro da mulher funciona diferente. Mas, como sabemos que isso é cientificamente uma mentira, é realmente um limite imposto de fora, da mente curta da sociedade que está fora, da sociedade patriarcal. Agora, essa citação, ela não é tanto, agora para mim, um assunto que pode ser atrelado à biologia. O interno, o limite imposto de fora é a sociedade e o interno seria como funciona o cérebro. Mas, quando a gente lê essa citação no contexto de Gênesis 4, é o que a Larali estava dizendo. O limite imposto de fora é a determinação dessa estrutura cultural, patriarcal, que te diz você serve para isto e o teu valor está atrelado a isto. E falsamente identificado dentro é como dizendo, é que você nasceu assim. Noemá, você nasceu linda. Você nasceu tão bonita. Você é tão agradável. Está identificado como interno é porque assim você nasceu. Mas está sendo imposto de fora porque assim a estrutura o determinou. Porque assim você é interpretado. Perdão? Porque assim te interpretam, na verdade. Porque assim te interpretam. Tem muito chat aqui que foi colocado, que não vai dar para ler agora. A Gabriela disse, me deixa tão triste que nem nós no movimento desconstruímos esses padrões. As nossas práticas são iguais aos demais na sociedade. Muito obrigado por... Ou seja, é um assunto que vai requer a nossa luta total, a nossa desconstrução total. Então, que a gente possa meditar mais em Gênesis 4 e vejamos como conseguimos ver pelos comentários de cada um de nós, como isso é profundo e como isso na 7ª geração, é a 7ª desde Adão. Noemá era determinada por conta da sua aparência física e por conta da aparência física o seu comportamento tinha que ser agradável. Pensem-se na 7ª geração, as milhares de gerações depois, nós agora, que podemos esperar? Nós estamos muito, muito aprofundados no sexismo. Que lá fora tenha leis que protegem as mulheres em alguns países e as protegem deficientemente, isso não tem melhorado nada. Eu quero fechar só com o último. A gente comete o erro, eu tinha ouvido esse erro, isso aqui já é homens e mulheres. A linha de restauração da Anciatez não é uma linha que diz que se você desse tempo para o mundo, ele conseguiria consertar o sexismo. Isso não é a linha da restauração. A linha de restauração não significa que se você desse pelo menos 100 anos, 1000 anos, o que for, a humanidade consegue lidar com o sexismo. A humanidade nunca lidaria com o sexismo porque ela está abaixo do controle das suas paixões. Ela pode até melhorar as proteções legais e dar o voto para a mulher e colocar 9 juízes mulheres na Corte Suprema e o que for. Mas Noemá, a aprazível, a agradável e a bela, esse padrão nunca teria sido mudado na humanidade pela própria força. Só aqueles que se conectam com Deus e entendem o seu valor, o seu papel profético e moral nessa história, conseguiria
quero que lembremos disso. A linha de restauração não é um assunto de tempo que conseguiria resolver um problema. Não é. Nunca seria resolvido. Assim como vocês já sabem que há 150 anos que o racismo deveria ter sido lidado quando se aboliu a escravidão, o racismo também. Ele não vai ser resolvido. Que possamos meditar, então, na primeira forma de discriminação, na 7ª geração dessa terra, que o teste que o Senhor nos explica será o nosso decreto dominical, que nos preparemos em coração e mente, especialmente nós, homens, na mudança e no enxergar na beleza, no caráter das pessoas. Vamos acabar com uma oração, então. Querido bondoso Deus, são tantas coisas que não dá para colocar em palavras, porque é muito abrangente o tema, ele se atrela e se conecta com tudo que está na nossa volta, interno e externamente, na nossa mente, coração e na nossa cultura e sociedade. Tem sido imposto um limite. Esse limite hoje continua existindo. Porém, existam em alguns países mais direitos, esse limite está quase igual. Porque na 7ª geração já estávamos praticando sexismo em sua forma mais pura. Nos ajude a entender nosso papel, nessa sociedade, nesses últimos anos da história, que acreditemos no nosso coração que são os últimos anos da história, que as nossas linhas proféticas que o Senhor com tanta dedicação construiu por mais de 32 anos, que nós hoje possamos viver na altura dessa luz, entendendo que nunca o movimento foi mais espiritual, nunca o movimento foi mais puro e aproximado ao caráter de Deus. Só que o movimento pode ser uma ideia abstrata, que nós possamos nos juntar com o que o movimento é, que é aquilo que o Senhor criou, que cada um de forma individual se conecte com essa luz de justiça, que é a igualdade que se perdeu tão rapidamente assim que a gente se separou do Senhor lá no início. Eu peço e agradeço, proteja e ajude a cada uma das pessoas que aqui está sofrendo, passando por dificuldades, tanto físicas, pode ser doença, como espirituais, como mentais. E como é óbvio, as dificuldades no sexismo. Que possa o Senhor fortalecer aquelas que com tanta força estão lutando em contra disso. Eu agradeço e peço no nome de Jesus. Amém.